Olá, turma, correção da bimestral do dia 26 de setembro. Terceira questão. Um geólogo encontrou numa de suas explorações um cristal de rocha no formato de um poliedro, que satisfaz a relação de Euler de 60 faces triangulares. Qual é o número de vértices desse cristal? Bom, a relação de Euler é que V menos A mais F é igual a 2, né? A gente vai considerar que é um poliedro convexo, né? Então ele vai satisfazer essa relação. E ele tem 60 faces triangulares, então o total de faces é 60. E aqui VAF, né? V é o total de vértices, A o total de arestas e F o total de faces. Então, se são 60 faces triangulares, está fácil de computar o total de arestas. Por quê? Porque em cada face há 3 arestas, né? Em cada face você vai ter 3 arestas. Então, o total de arestas é 60 faces vezes 3. Só que tem um problema, né? Nenhuma aresta fica sozinha assim. Cada aresta é compartilhada por exatamente 2 faces. Então, se a gente pensar nessa arestazinha aqui, ela está na face 1 e ela está na face 2. Isso vai acontecer com todas as arestas, né? Então, vai ter uma face aqui, ó, conectando essas duas. Aresta 1, a face 1 e a face 3, né? Então, todas as arestas, nessa contagem de 60 vezes 3, acaba sendo computada 2 vezes. Então, tá fácil de corrigir, né? É só dividir por 2. Então, o total de arestas será 60, que é o total de faces, vezes 3, que é o número de arestas em cada face, dividido por 2. Então, isso vai dar 60 por 2 é 30, vezes 3, 90. Então, agora é só substituir aqui. Então, o número de vértices, tirando o número de arestas, 90, somando com o número de faces, tem que dar 2. Portanto, o total de vértices é 32. Alternativa B de bola. Ok, vamos para a questão 4. Considere um prisma regular em que a soma dos ângulos internos de todas as faces é 7.200 graus. O número de vértices desse prisma é igual a... Bom, o jeito mais fácil de resolver essa questão é lembrando da formulinha, né? Que já me dá direto a soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo, né? Que é qual? S igual a V menos 2 vezes 360. E o prisma, né? Prisma regular, ele é um poliedro, né? Ele é um poliedro convexo. Então é só jogar nessa fórmula. Então, se você jogar nessa formulinha, é só falar que isso aqui tem que dar 7.200 e você já acha o V direto. Então vai ficar V menos 2 vezes 360 igual a 7.200. Então V menos 2 tem que dar, passa o 360 dividindo, vai dar 20, né? E aí V menos 2 é 20, então V é 22. Alternativa D, 22 vértices. Bom, mas e se eu não lembrasse dessa formulinha? Daria para fazer? Olha, eu sei que é um prisma regular, né? Por exemplo, se eu tiver aqui um triângulo como base, um prisma regular, a base tem que ser um polígono regular. Então, aqui no caso, se for um triângulo, tem que ser um triângulo equilátero. E ele tem que ser reto, né? Tem que subir aqui formando 90 graus com o plano da base. O plano que contém a base. E aí a soma dos ângulos das faces seria a soma do ângulo da base, dos ângulos das bases, né? Então você tem que somar os ângulos da base. No caso de um polígono regular, no caso de um triângulo regular, né? Então aqui seria 60, 60, 60. E mais os ângulos que aparecem nas faces laterais. E as faces laterais serão retângulos, né? Já que é um prisma regular, reto, né? Prisma que subiu reto. Ok? Bom, sabendo disso, então dava para a gente tentar resolver o problema. Então, na nossa base não é um triângulo, né? A gente, na verdade, não sabe quantas arestas tem na base desse prisma. Mas vai ter um número, então, n lados, né? Então, uma base com n lados. E se são n lados, são n vértices. Então, vai aparecer n ângulozinhos aqui, né? Todos iguais porque a base é regular. E vão aparecer também n faces retangulares. Ok?
Então, os ângulos das faces retangulares, então, n faces retangulares, e os ângulos dessas faces valem, a soma dos ângulos vale 360, né? Então, aqui é 360 graus. Então, como são n faces retangulares, só aqui já vai dar 360 vezes n. Bom, e na base? Se é um polígono com n lados, tem uma fórmula que soma os ângulos de um polígono, né, com n lados e, portanto, n vértices. E a soma, então as duas bases, né, duas bases do prisma, vai ser, a fórmula é n menos 2 vezes 180. Onde n vai ser o número de vértices aqui, né, o número de lados. Muito bem, então, como são duas bases, multiplica isso por 2 ainda. E aí, se eu somar esses dois, tem que dar 7.200 graus. Então, vai ficar 360 vezes n, mas aqui vai dar 360 também, né? 360 vezes n menos 2. Então, se você colocar o 360 em evidência, vai ficar 2n menos 2. Tá bem? N mais n menos 2. Isso tem que dar 7.200. Então, 2n menos 2 tem que dar 20. Portanto, 2n é 22 e o n é 11. Tá bem? Mas 11 é o quê? 11 é o total de retângulos, 11 é o total de vértices que tem na base. Então, são 11 vértices embaixo e mais 11 vértices em cima, né? O que totaliza no final 22 vértices. Ok? Então daria para fazer sem o conhecimento dessa fórmula também, mas se você conhece essa fórmula, sai rapidinho, né? E a dica é, saiba tudo, né? Beleza, no próximo vídeo então continuamos. Até!